David Poiwong Cho. O poder de fazer orações específicas. Incubação. Uma lei da fé. Deus jamais produzirá nenhuma de suas grandes obras, a menos que realize por meio de sua fé, da fé que deu a você. Supõe-se que você tenha fé, porque a Bíblia diz que Deus deu a todos nós uma medida de fé. Você deve ter um pouco de fé, quer sinta, quer não. Você pode tentar sentir a fé, mas quando você necessita da fé, ela se faz presente. Está presente para seu uso, como possuir 2 braços. Quando deles necessita, é só movê-los e usá-los. Não é necessário sentir que meus braços estejam pregados aos meus ombros para saber que eu os possuo. Há, contudo, certos modos pelos quais sua fé opera e o liga ao Pai Celestial que habita em você. A Bíblia diz que a fé é a substância das coisas que esperamos, substância que possui uma primeira etapa de desenvolvimento, de incubação, antes que seu uso possa ser completo e eficaz. Agora você poderá perguntar: quais são os elementos necessários para tornar minha fé usável? Há 4 passos básicos no processo da incubação. O primeiro passo é que você venha a orar de forma específica. Para que você possa usar sua fé, você tem que usar sua fé de forma precisa. Primeiro, coloque isso em sua mente. A fim de usar sua fé, é preciso que você tenha a visão de um objetivo claro. A fé é a substância das coisas, coisas nítidas que se esperam. Se tiver uma ideia vaga de sua meta, então estará fora de contato com aquele que pode responder à sua oração. É preciso que você tenha uma meta clara e definida. Aprendi esta lição de uma maneira muito especial. Tinha estado no ministério pastoral durante alguns meses e era tão pobre que não possuía bens materiais algum. Era solteiro e vivia num quarto pequeno. Não tinha escrivaninha, nem cadeira, nem cama. Comia no chão, dormia no chão e estudava no chão. Tinha de andar quilômetros e quilômetros todos os dias para poder desempenhar meu ministério de ganhar almas. Mas um dia, enquanto lia a Bíblia, fiquei tremendamente impressionado pelas promessas de Deus. A Bíblia dizia que se tão somente eu colocasse minha fé em Jesus e orasse em seu nome, eu receberia tudo o que pedisse. A Bíblia também me ensinava que eu era filho de Deus, filho do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. De modo que então orei dizendo: Pai, por que deve um filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores viver sem escrivaninha, sem cadeira, sem cama e andar quilômetros todos os dias? Pelo menos eu poderia ter um escritório humilde, uma cadeira em que se sentar e uma humilde bicicleta a fim de sair a fazer visitas. Achava que, segundo as Escrituras, eu podia pedir estas coisas ao Senhor. Ajoelhei-me e orei: Pai, agora estou orando. Por favor, envia-me uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. Pus toda a minha fé no pedido e dei graças a Deus. A partir deste momento, comecei a esperar a entrega dessas coisas. Passou um mês e não recebi resposta alguma. Passaram 2, 3, 4, 5, 6 meses
e ainda continuava a esperar, e nada acontecia. Certo dia chuvoso, eu estava realmente deprimido. Não tinha comido nada, estava com muita fome, cansado, deprimido, e comecei a reclamar. Senhor, pedi-lhe uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta, vários meses atrás, e não me deste nenhuma destas coisas. Tu vês que estou pregando o Evangelho para as pessoas pobres deste bairro pobre. Como posso pedir-lhes que exerçam a fé quando eu mesmo não posso praticá-la? Como posso pedir-lhes que coloquem a fé no Senhor e vivam pela palavra e não pelo pão? Meu pai, estou tão desanimado, não estou muito certo disto, mas sei que realmente não posso negar a palavra de Deus. A palavra deve permanecer, e tenho certeza que vais responder-me, pois desta vez eu simplesmente não tenho certeza do quando e como. Se vais responder à minha oração depois que eu morrer, de que me aproveitará isso? E se vais responder à minha oração, faze-o rapidamente, por favor. Então sentei-me e comecei a chorar. Subitamente senti uma serenidade, uma tranquilidade invadindo a minha alma. Toda vez que me vem esse tipo de sentimento, sentimento da presença de Deus, ele sempre fala, de modo que esperei. Então, aquele cicio suave ressoou em minha alma e espírito, dizendo, meu filho, ouvi sua oração muito tempo atrás. Exclamei abruptamente. Então onde estão minha escrivaninha, minha cadeira e minha bicicleta? Disse-me o Espírito. Sim, esse é o seu problema, o problema de todos os meus outros filhos. Imploram exigindo todo tipo de coisas, mas fazem com termos tão vagos que não posso responder. Será que você não sabe que há dezenas de tipos de escrivaninhas, cadeiras e bicicletas? Mas você simplesmente pediu uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. Não pediu uma escrivaninha específica, nem uma cadeira específica e nem uma bicicleta específica. Este foi um ponto crítico de minha vida. Nenhum professor do Instituto Bíblico me havia ensinado estas coisas. Eu tinha cometido um erro que resultou num abrir de olhos para mim. Então disse eu, Senhor, realmente desejas que eu ore em termos específicos? Desta vez o Senhor me levou para Hebreus, capítulo 11. A fé é a certeza das coisas bem específicas que se esperam. Ajoelhei-me de novo e disse, Pai, sinto muito. Cometi um grande erro e te compreendi mal. Cancelo todas as minhas orações passadas. Começarei tudo de novo. Então dei o tamanho da escrivaninha, que devia ser de mogno das Filipinas. Queria o melhor tipo de cadeira, uma cadeira de escritório, de aço, com rodinhas, para que pudesse mover-me de um lado para o outro, como um manda-chuva. Falei-lhe depois da bicicleta. Dei muita consideração a esse assunto, porque há tantos tipos de bicicletas, coreanas, japonesas, formoseanas e alemãs. Mas naqueles dias, as bicicletas coreanas e japonesas, geralmente, eram muito franzinas, e eu queria uma bicicleta forte e maciça. E como as bicicletas de fabricação norte-americana são muito boas, orei dizendo, Pai, desejo uma bicicleta fabricada nos Estados Unidos, com algumas marchas
para que eu possa regular a velocidade. Eu encomendei estas coisas em termos tão específicos que Deus não poderia cometer erro algum em entregá-las. Então realmente senti a fé fluir no coração e regozijei-me no Senhor. Nesta noite dormi como uma criança. Mas ao despertar, às 4h30 da manhã seguinte, a fim de preparar-me para a reunião de oração matinal, repentinamente descobri que meu coração estava vazio. Na noite anterior, eu tinha toda a fé que há no mundo, mas enquanto dormia, a fé bateu asas e me deixou. Não sentia nada no coração, disse. Pai, isto é terrível. Uma coisa é ter fé, mas é totalmente diferente conservar essa fé até receber a resposta. Este é um problema comum de todos os cristãos. Podem escutar por algum tempo a um pregador excelente e ter toda a fé que há no mundo enquanto o ouvem, mas antes que cheguem a casa para perderem tudo, sua fé bate asas e voa. Nessa manhã, lendo a Bíblia, à procura de uma passagem especial para pregar, repentinamente meus olhos caíram em Romanos 4,17. Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Meu coração pegou-se a esta passagem e ela começou a queimar-me as entranhas, meu interior. Disse a mim mesmo, acho que podia simplesmente chamar-me à existência aquelas coisas que não existem como se existisse, como se já as possuísse. Eu tinha recebido a resposta ao problema, como conservar minha fé. Corri para a tenda que nos servia de igreja, onde as pessoas já haviam começado a orar, e depois de cantarmos alguns hinos comecei a pregar. Expus-lhes essa mensagem bíblica e disse: Irmãos, pela bênção de Deus, já tenho uma escrivaninha de mogno das Filipinas, uma linda cadeira de aço com rodinhas e uma bicicleta com marchas de fabricação norte-americana. Louvado seja o Senhor! Já recebi todas estas coisas. As pessoas ficaram a olhar de boca aberta, pois sabiam que eu era totalmente pobre e gabava-me destas coisas e não podia acreditar no que ouviam. Pela fé, realmente louvava a Deus, fazendo justamente o que a palavra de Deus ordena. Depois do culto, enquanto saía, 3 rapazes seguiram-me e disseram: Pastor, queremos ver suas coisas. Fiquei aterrado porque não tinha contado com a possibilidade de ter que mostrar minhas coisas. Todos os membros da igreja moravam em um dos bairros mais pobres, e se percebesse que seu pastor lhes havia mentido, meu ministério ali estaria terminado. E os jovens não estavam dispostos a voltar atrás. Achava-me em uma terrível situação e comecei a orar. Senhor, desde o princípio, essa não foi ideia minha. Foi tua ideia que eu lhes dissesse isso. Simplesmente te obedeci e agora estou em apuros. Falei-lhes como se eu fosse dono das 3 coisas. Que explicação posso dar-lhes agora? Tu precisas ajudar-me, como sempre tens feito. Então o Senhor veio em meu auxílio, e uma ideia começou a flutuar em meu coração, de modo que lhes disse resolutamente: venham ao meu quarto e as verão. Todos foram e começaram a olhar ao redor procurando a bicicleta, a escrivaninha e a cadeira. Disse eu: não procurem essas coisas, eu las mostrarei mais tarde.
Aponte o dedo para o Sr. Park, que agora é pastor de uma das maiores igrejas das Assembleias de Deus da Coreia, e disse: Far-lhe algumas perguntas. Se você puder responder às minhas perguntas, mostrar-lhe-ei todas estas coisas. Por quanto tempo você esteve no ventre de sua mãe antes de vir ao mundo? Ele coçou a cabeça e disse: Bem, 9 meses. Respondi então: O que você fez durante 9 meses no ventre da sua mãe? Cresci. Mas prosseguiu: Ninguém o via. Ninguém podia ver-me porque eu estava dentro do ventre da minha mãe. Então eu disse: Ainda no ventre de sua mãe, você era o mesmo bebê que nasceu para o mundo. Você respondeu corretamente. A noite passada, ajoelhei-me aqui e orei ao Senhor, pedindo a escrivaninha, a bicicleta e a cadeira. E pelo poder do Espírito Santo concebi essas coisas. É como se estivessem dentro de mim, crescendo neste momento. E são tanto a escrivaninha, a cadeira e a bicicleta, como quando forem vistas pelas pessoas na época de sua entrega. Eles começaram a rir de mim. Disseram: Esta é a primeira vez que já vimos um homem grávido de uma bicicleta, uma escrivaninha e uma cadeira. E saindo do meu quarto começaram a espalhar por toda a cidade o rumor de que o ministro estava grávido de uma bicicleta, uma cadeira e uma escrivaninha. Mal podia andar pela cidade. As mulheres se juntavam olhando para mim e davam risadas. E alguns dos jovens travessos de minha igreja chegavam a mim no domingo, tocavam-me o estômago e dizia: Pastor, quantos meses faltam? Mas naqueles dias, todos eu sabia que tinha tais coisas crescendo dentro de mim. Leva tempo, assim como a mãe leva tempo para dar à luz o filho. Sem dúvida alguma, as coisas que você pediu hoje levarão algum tempo antes de que cheguem, mas você já está grávido delas, e no devido tempo as terá. Mantive-me louvando o Senhor constantemente, e no tempo devido as 3 coisas chegaram. E chegaram exatamente como encomendas. A escrivaninha era de mogno das Filipinas, a cadeira era japonesa, fabricada pela companhia e tinha rodinhas para que eu pudesse mover-me, e a bicicleta, de segunda mão, era norte-americana e tinha várias marchas. Tinha sido um filho de um casal de missionário norte-americano. Trouxe para casa essas 3 coisas pelas quais tinha esperado tanto, e isso mudou por completo minha maneira de orar. Até então, tinha orado em termos vagos, mas desse dia em diante jamais orei em termos vagos. Se Deus respondesse às suas orações vagas, você jamais conheceria seu pedido como sendo resposta de Deus. Você deve pedir definida e especificamente. O Senhor não se agrada de orações vagas. Quando o cego Bartimeu, filho de Timeu, veio correndo em direção a Jesus Cristo, ele clamou: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Embora todo mundo soubesse que ele estava pedindo a cura de sua cegueira, Cristo perguntou: Que queres que eu te faça? Cristo deseja pedidos específicos. Disse Bartimeu: Senhor, desejo ver. Respondeu Jesus: Seja feita segundo a tua fé. Os olhos de Bartimeu foram abertos. Mas até que ele pedisse especificamente a cura de sua cegueira, Cristo não pronunciou a cura. Ao trazer sua petição ao Senhor, venha com um pedido específico, com um objetivo definido e com uma meta clara. Certa vez eu visitava uma igreja
E depois da pregação, a esposa do pastor pediu-me que fosse ao escritório. O pastor perguntou: Pastor Chu, você poderia orar por esta senhora? De que necessita ela? Perguntei. Bem, ela deseja casar-se e ainda não encontrou o marido. Peça-lhe que entre. De modo que uma solteirona de mais de 30 anos entrou. Perguntei-lhe: Irmã, por quanto tempo tem orado pedindo o marido? Por mais de 10 anos, respondeu ela. Por que Deus não respondeu a sua oração nestes 10 anos? Perguntei. Que tipo de marido você tem solicitado? Bem, isso fica com Deus. Ele sabe de tudo, respondeu ela, sacudindo os ombros. É esse o seu erro. Deus jamais opera por si mesmo, mas somente por nosso intermédio. Deus é a fonte eterna, mas ele somente opera por meio dos nossos pedidos. Você realmente deseja que eu ore por você? Sim. Muito bem. Traga-me papel e lápis e sente-se à minha frente. Ela sentou-se e eu disse: Se você escrever as respostas às minhas perguntas, orarei por você. Pergunta número 1. Você realmente deseja um marido? Mas que tipo de marido quer? Branco, asiático ou preto? Branco. Muito bem. Escreva isso. Número 2. Você deseja que seu marido tenha 1,80 m de altura ou ele pode ser mais baixo? Deseja um marido alto. Escreva isso. Número 3. Você deseja que seu marido seja esbelto e de boa aparência ou simplesmente agradável e gordo? Quero que seja magro. Escreva então magro. Número 4. Que tipo de passatempo deseja que seu marido tenha? Bem, gostaria que fosse musical. Muito bem. Escreva musical. Número 5. Que tipo de emprego você quer que seu marido possua? Professor. Muito bem. Escreva professor. Fiz-lhe mais ou menos 10 perguntas, então disse: Por favor, leia sua lista em alta voz. Ela leu todos os pontos, do 1 ao 10 em voz alta. Então eu disse: Feche os olhos. Você pode ver seu marido agora? Sim, posso vê-lo claramente. Muito bem. Encomendemo-lo agora. Enquanto não vir seu marido claramente com os olhos da imaginação, você não pode fazer o pedido, porque Deus jamais responderia. É preciso que você o veja claramente antes de começar a orar. Deus nunca responde a orações vagas. Ela ajoelhou-se e impus as mãos sobre ela. Ó Deus, agora ela conhece o marido que deseja. Veja o seu marido. Tu conheces o marido dela. Pedimo-lo em nome de Jesus. Continuei e, dirigindo-me a ela: Irmã, leve este pedaço de papel para casa e core no espelho. Todas as noites, antes de ir para a cama, leia estes 10 pontos em alta voz. E todas as manhãs, ao se levantar, leia em voz alta estes 10 pontos e louva a Deus pela resposta. Passou-se 1 ano e aconteceu de eu estar passando por essa cidade novamente quando a esposa do ministro me telefonou. Disse ela: Pastor, será que o senhor pode vir almoçar conosco? É claro que posso. Fui almoçar com eles. Assim que cheguei ao restaurante, ela disse: Ela se casou, ela se casou. Quem é que se casou? Lembra-se daquela moça por quem o Senhor orou? Aquela a quem o Senhor pediu que escrevesse os 10 pontos. Ela se casou. Sim, agora me lembro. O que aconteceu? Naquele verão, um professor de música de ginásio veio à igreja com um quarteto a fim de realizar um reavivamento de 1 semana. Ele era solteiro e todas as moças estavam doidas por ele. Queriam sair com ele.
Mas esse camarada não lhes dava a menor atenção. Entretanto, ficou fascinado por aquela solteirona. Estava sempre com ela e, antes de ir embora, pediu-a em casamento. Ela, sem muita relutância, deu-lhe o seu consentimento. Casaram-se naquela igreja para a alegria de todos, e no dia de seu casamento, a mãe dela pegou aquele pedaço de papel, leu os 10 pontos para a congregação, rasgando-o em seguida. Parece história, mas realmente é assim que funciona. Desejo lembrar-lhe uma coisa: Deus está dentro de você. Deus nunca opera nada que se refira à sua vida independentemente de você. Deus só opera mediante seu pensar, sua fé, de modo que sempre que desejar receber respostas do Senhor, apresente objetivos claros. Não diga: ó Deus, abençoa-me, abençoa-me. Você sabe quantas bênçãos a Bíblia contém? Mais de 8.000 promessas. Se você disser: ó Deus, abençoa-me, então Deus pode perguntar. Que tipo de bênção você deseja entre as 8.000 promessas? Portanto, seja bem definido, bem específico. Pegue um caderno, anote, veja sua meta claramente. Sempre pedi que Deus concedesse um reavivamento à minha igreja, segundo um número definido. Em 1960 comecei a orar: Deus, dá-me 1.000 membros todos os anos. E até 1969, 1.000 membros foram acrescentados à igreja todos os anos. Mas em 1969 mudei meu coração. Pensei: se Deus pode me dar 1.000 membros por ano, por que não pedir que me dê 1.000 membros por mês? De modo que desde 1970 comecei a orar: Pai, dá-me 1.000 membros por mês. A princípio, Deus me deu 600. Depois começou a dar-me mais de 1.000 por mês. No ano passado, recebemos mais de 12.000 membros em nossa igreja. Neste ano, elevei meu alvo e agora esperamos ter 15.000 novos membros. No ano que vem, posso facilmente pedir 20.000. Se você tem um pedido definido e realmente o vê, então pode consegui-lo. Na época em que estava construindo o templo da igreja, que tem a capacidade para 10.000 pessoas, mesmo antes de os construtores derramarem o concreto, vi-o claramente em minha imaginação. Andei centenas de vezes pelo edifício e senti a presença magnífica do Espírito Santo ali. Senti a magnitude da igreja e minha alma se emocionou. Você deve ver tão viva e graficamente que possa em realidade sentir em suas emoções. Se você não exercitar esta lei da fé, jamais poderá conseguir uma resposta a tudo que pedir. Agora, em minhas orações, sempre tento ver com clareza. Desejo
ver meu objetivo tão vivamente que sinta na minha alma a emoção dele. Só então esta primeira condição é cumprida. Deus abençoe a todos. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo desta série abençoada do pastor David Poyong Cho. Tem outros vídeos aqui, acesse eles também assim que você terminar esse, tá bom? E compartilhe também com algum de seus amigos. Deus te abençoe e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.